Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Afonso Monteiro, hoje aqui conosco também o Alexandre Almeida e ali na técnica o Jefinho. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André, votos muita paz a todos. Muito bem, amigos ouvintes, nós continuamos aqui o estudo do capítulo 15, o item 21. Nós praticamente esgotamos este item na semana passada, Alexandre, mas ficou uma questão aqui que Jesus, quando reencontra esse homem no templo, depois de fazer a cura, estamos falando aqui da cura do paralítico, da piscina de Betsaida, ele diz, ele reencontra esse rapaz curado, e lembrando que ele ficou 38 anos com essa enfermidade. E aí Jesus coloca para ele, vez que foste curado, não peques mais no futuro para que não te aconteça coisa pior. Lei de ação e reação, causa e efeito? Exatamente. Ao que parece, nós estamos diante de um caso semelhante ao estudo anterior, da mulher que ficou 18 anos sob processo obsessivo. Existia uma causa, numa existência anterior, que levou o homem a se deparar agora nessa situação adversa. Então, quando o mestre o adverte, está implícito ali o seguinte: olha, essa situação que você acabou de superar, ela teve uma causa, você teve um comportamento que resultou nessa situação. Vê se você não volta a praticar isso para não te acontecer coisa pior. Por quê? Aquele que mais sabe, mais será cobrado, né? E aquele que está num processo de aprendizado, a experiência é levada em consideração pela providência divina. Ou seja, então, nesta passagem, esse homem, essa criatura, ela teve um processo expiatório, conheceu de perto as consequências disso, teve mérito para poder se libertar dessa situação, com a ajuda da providência divina, no caso ali com Jesus. Entretanto, é preciso manter a vigilância de modo que não se comprometa com práticas tais e quais no futuro, porque a reincidência, a recidiva espiritual nesse caso, dessa questão, pode ter uma consequência pior. Então é importante observarmos que a cura física, ou quando nos libertamos de qualquer mal, ele não significa que seja algo definitivo. Vai ser definitivo se nós trilharmos aquilo que você propôs, nós refletimos no programa anterior, a reforma íntima. Ou aquela mesa que nós falamos em programas anteriores, também lembra? Eu limpo a mesa, ou eu espano as moscas. Então, num determinado momento, não tem aqui inseto. Mas a proposta é, vamos limpar, que eles podem voltar, se ela não for limpa. Ficar espanando. Então aqui me parece você dizendo para ele, não volte a ficar numa situação desfavorável. Então a questão da reação está vinculado a esse processo que nós chamamos de processo kármico. Nós vamos receber aquilo que estamos doando para a vida, coisas boas ou coisas ruins, caso não venhamos doar coisas boas para anular. É sempre importante ressaltarmos isso, André, que quando estamos num processo expiatório, ou seja, numa situação desagradável, é porque nós não criamos situações favoráveis, não trabalhamos o amor suficiente para eliminá-las. Nós demos uma causa em algum momento, mas a vida nos possibilita a cada instante boas ações. Ajudar alguém a atravessar a rua, ser gentil, tudo isso entra na contabilidade cósmica. Se não
produzimos dessa forma, vamos nos deparar com a necessidade de reparar na medida em que contribuímos. Muito bem. Iniciando aqui o item 22, Alexandre, amigos ouvintes e internautas, Kardec começa a fazer o comentário, né, desse item 21, dessa cura do paralítico da piscina. E ele diz o seguinte: os romanos chamavam de piscina, do latim piscis, peixe, os reservatórios ou viveiros onde se criavam peixes. Mais tarde, a acepção do termo se estendeu aos tanques destinados ao banho em comum. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era uma cisterna próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural, cuja água parece ter tido propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em certas épocas, jorrava com força e agitava a água. Isso é mais ou menos igual quando a água da SEDAI, né, daquela companhia, ele vem com força, né? Você abre a torneira, ela sai com aquela... né? Uma pressão maior. Né? Uma pressão maior. E chuveiro também. E aí continua aqui Kardec. Segundo a crença... Então você vê que assim, ele já começa a dar uma explicação para o fenômeno. E até para a gente relembrar, né, para o amigo ouvinte internauta que não assistiu os programas anteriores, é que o paralítico, ele ficava... Havia um ritual, as pessoas ficavam ali, os cegos, os coxos, os doentes, os paralíticos, eles ficavam em volta ali daquela piscina, aguardando a água se movimentar. E quando a água movimentava, o primeiro que mergulhava nela se curava. Essa era o relato aqui bíblico. Então, o segundo já não se curava, o terceiro também não. Enfim, pelo menos é o que está relatado. Então, aqui agora Kardec está explicando, né? Segundo a crença popular, esse momento era o mais propício para as curas. Pode ser que, na realidade, no momento da sua saída, a água tivesse uma propriedade mais ativa que a agitação produzida pela água que jorrava removesse uma vasa. Aí vamos ver o que é vasa aqui. Na tradução, vasa, espécie de lama fina e inconsistente, características de certos fundos oceânicos, constituída por carapaças microscópicas de animais ou elementos minerais. Então aqui ele diz que aquele primeiro jato ali, né, aquele jato, ele trazia ali algumas propriedades específicas. É a explicação aqui. Salutar para algumas moléstias, relata Kardec. Esses efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos atualmente, mas à época as ciências estavam um pouco adiantadas e via-se uma causa sobrenatural na maioria dos fenômenos incompreendidos. Assim, os judeus atribuíam a agitação das águas à presença de um anjo, e esta crença lhes parecia ainda melhor fundamentada, porque naquelas ocasiões a água era mais salutar. Depois de haver curado aquele homem, Jesus lhe disse: não peques mais no futuro para que não te aconteça coisa pior. Por essas palavras, ele o fez entender que a sua doença era uma punição e que se ele não melhorasse, poderia ser punido de novo e ainda com mais rigor. Essa doutrina está inteiramente de acordo com o que ensina o Espiritismo. Então você vê que num primeiro momento, Alexandre, Kardec, ele vem trazer a explicação lógica e racional daquele fenômeno. Será que realmente todos se curavam? A gente realmente não tem aqui as estatísticas nem as comprovações, conforme já comentamos isso também. Perfeito. Mas ele vai trazer aqui uma explicação física e científica para afastar o sobrenatural e o ritual, para justificar aquele fenômeno daquela forma, né? O primeiro que entrava, a água agitava, você tinha que ficar esperando a água agitar. Muito normalmente isso devia estar condicionado à tubulação, à forma como aquela água tinha uns nomes próprios, né? Essas tubulações de águas que os romanos construíam com uma perfeição, dutos, né? Os dutos e aquedutos de água, e então a forma como aquela pressão ia, aquela água se agitava. Então, Kardec está dando uma explicação aqui que ela trazia também uma substância, uma lama que possuía uma substância, uma propriedade favorável à cura de certas moléstias.
Exatamente. Então, vejamos que existia a possibilidade de haver um recurso material a favorecer a cura. E aí nós vamos voltar à analogia à casa espírita. Quantas vezes nós temos uma pessoa chegando na casa espírita e o agito das águas e a lama com determinadas propriedades que vai lhe atender é aquela receita do médico que está no bolso. Sim. E o remedinho. E aí, muitas das vezes, nós preferimos, quando nós falamos da questão do costume do misticismo, o fato de irmos à casa espírita, de procurarmos um apoio, um socorro, um tratamento espiritual, não significa que tenhamos que deixar de tomar o remédio, porque muitas das vezes o passe vai ajudar com que o organismo absorva melhor a lama que vai vir do agito das águas, o remedinho que o médico receitou. Então, termos sempre a responsabilidade de orientar os companheiros, olha, quem tem, ouça os seus médicos, quem faz o seu tratamento, jamais orientar as pessoas a interromperem seus tratamentos médicos, porque estão tomando passe, ou porque vão fazer este ou aquele tratamento espiritual. Então aqui, como você colocou, nós não sabemos se de fato quantos foram, mas Kardec coloca aqui, existia de fato um fenômeno físico, ou seja, em determinados momentos aquelas águas vinham com maior volume e por vir com mais pressão trazia sedimentos, né? Que para determinados casos atendia. Nós estamos aqui pedindo permissão para fazer uma analogia, porque aqui ele coloca, mas tudo é levado à conta do sobrenatural. Hoje nós não precisamos mais levar à conta do sobrenatural. Já temos recursos para analisar o seguinte, bom, existe uma lógica nisso aqui, então vamos dar um valor a essa lógica. Esse aqui é um remedinho que o senhor está tomando, é o repouso que o senhor precisa fazer, porque senão nós vamos fazer o inverso. Sim. Aquilo que você colocou, propôs, refletirmos no programa anterior. Ter o bom senso, o equilíbrio. Eu posso ir para o aniversário do meu netinho depois do trabalho? Posso. Agora, não é porque eu tomei o passe, então eu vou poder fazer. Não, já tomei o passe, então eu estou fortalecido, ou dei uma revigorada que eu vou agora... Estou liberado para tudo, né? Exatamente. Então me parece razoável compreendermos aquilo que você propôs aqui, refletirmos acerca do fenômeno. Kardec está explicando. Então, veja que naquela época, pela falta do recurso, do conhecimento científico, as pessoas, muito provavelmente pela narrativa, alguém chegou e disse, olha, fiquei curado. Sim. Mas foi no dia que veio aquela pressão daquela água, sabe? E trouxe a lama. E trouxe a lama. Mas como aquilo era um lugar dos excluídos, e eles não eram poucos, naturalmente nem todo mundo, ou aquele volume de água, não devia ser de uma forma contínua. Então quem aproveitou aquele momento, de repente logrou algum êxito. Aí criou-se então o misticismo, ó, tem que ser o que chega primeiro, É na hora que tem que chegar e mergulhar logo. Porque não compreendiam talvez a causa do fenômeno. Por que em determinado momento, ou de período em período, aquela água vinha, né, com uma pressão maior, como você colocou, e trazendo aqueles recursos. E nós, por ignorância, nós seres humanos, às vezes, vamos criar determinadas lendas, e era isso que envolvia os excluídos desse episódio. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra A Gênese, capítulo 15, item 22, comigo, André Monteiro, e também aqui conosco, o Jefinho. E é interessante aqui também que, logo finalizando o parágrafo, nós até iniciamos o programa de hoje falando sobre isso, né, a questão do não peques mais, porque era um item que também a frase, né, que está lá no item 21, e aqui Kardec ele faz essa explicação, né? Ele diz o seguinte, que por essas palavras o faz entender que a sua doença era uma punição, e aqui a gente entende como uma expiação, não a punição, porque quando a gente fala em punição a gente acha que é um castigo, mas é uma expiação, e aí a palavra é que a gente substitui para dar uma leveza, né? Porque punição a gente se sente assim na condição de condenado. Isso. Mas é uma expiação, como o próprio Kardec já colocou isso nos itens anteriores, nas outras curas, falou assim, porque encerrou ali a expiação da pessoa. E o que ele diz que vai ser punido novamente, como ensina o rigor, como ensina o Espiritismo, Kardec coloca aqui, a lei de ação e reação, e a lei de causa e efeito, correto, gente? Se eu procuro um caminho, eu vou colher, o que eu plantar, o que eu vou colher. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja.
Eu não posso plantar laranja e colher tangerina. Isso não vai acontecer. Então, assim, se eu fiz alguma coisa equivocada, uma prática equivocada, isso vai ter um reflexo no meu corpo físico e no meu corpo espiritual, né? Sem sombra de dúvida. E aí, voltando à reflexão acerca da terminologia, particularmente nós entendemos da seguinte forma: nenhum erro com relação ao termo. A questão é o significado que nós vamos dar a ele. Sim. E nós estamos culturalmente condicionados a termos um entendimento da punição e do castigo, aquela coisa teológica. E aí a gente tem uma certa resistência. Mas entendo que, compreendendo o significado, então quando diz aqui, se o termo punição e castigo fosse inadequado, não estaria aqui e, sobretudo, da forma como está colocado. A questão é colocado, né? O que nós estamos entendendo sobre punição e castigo aqui? Qual a interpretação? Exatamente. Se nós já compreendemos a essência, que você falou, a lei de causa e efeito, se eu fiz algo e eu vou ter que reparar, isso é um castigo, problema nenhum usar essa terminologia. Eu não posso dar uma interpretação equivocada ao castigo, porque aí certamente eu vou estar atribuindo a Deus uma conduta que não condiz exatamente, com seus atributos, né? Agora, faço essa observação para ver que nós não temos que estar saltando ou driblando o termo. Kardec trabalha com ele de forma natural. A questão é o que os espíritos disseram lá no Livro dos Espíritos. Temos que... A linguagem humana era muito limitada. Sim. Então, na falta de uma palavra para cada coisa, nós podemos nos deparar com essa situação. E aqui me parece, olha só, por essas palavras, lhe faz entender que sua moléstia era uma punição e que, se não melhorasse, poderia ser de novo punido. Então observa que o verbo é tratado de uma forma muito natural por Kardec. A questão é, o que é essa punição aqui? É você reparar o que você cometeu. Não é isso que o Espiritismo ensina e nós compreendemos? Então não temos O sentido é esse. O sentido é esse. Então não temos que ficar melindrados e usar esse termo. Se alguém disser assim, Deus pune, se você está entendendo a essência, não tem nenhum problema. Sim, agora, se a gente vai entender essa punição como a vingança... Como castigo... Como aquela coisa que desproporcional dentro da interpretação teológica, aí é inadequado. Agora, me parece que esse é um desafio nosso, porque por uma questão também cultural, de lidarmos com a terminologia que durante séculos nós atribuímos um significado equivocado. No Deus vingativo. Exatamente. Aí você trocou no ponto X da questão. É preciso aqui muita habilidade para trabalhar e distinguirmos vingança de correção. Então, se alguém de educação, né? De educação, exatamente. De educação. A proposta é pedagógica. Educação. Porque quando a gente pensa em castigo, em punição, a gente vai lembrar esses meios coercitivos violentos que o homem aplica. Existiam instituições de correção, você se lembra que até agora esses mecanismos foram desarticulados, banidos. Tinha aquelas casas que os menores até ficavam ali, se lembra? E ali era uma questão assim muito punitiva, castigo. E hoje ainda temos nas detenções dos próprios adultos, né? Indivíduo que faz alguma coisa, vai para solitária, perde ali ele comete algum erro algum equívoco dentro da própria penitenciária, ele perde ali aqueles benefícios que ele desfrutava, perde uma condição mais favorável. Então a gente ainda traz muito esse ranço do castigo, da punição, da coerção, do meio violento. Se você fazia algo equivocado, seu pai te batia, sua mãe te batia. Hoje isso está sendo remodelado, essa forma de educação está sendo remodelada. E a educação divina também da mesma forma. Ela não tem remodelação, porque senão você vai dizer que ela em algum momento foi equivocada. Mas a nossa forma de compreender e aí de refletir sobre a punição e o castigo é nesse sentido, né? Porque quando vê a punição, então Deus castiga, Deus pune, Deus perdoa. Deus não perdoa, porque só perdoa quem se ofende, não é isso? Então Deus não pode perdoar, então você está dizendo que Deus se ofendeu. Então, mas qual é o perdão? Qual o sentido do perdão de Deus? É no sentido de que você pode, que tem as atenuantes e os agravantes, e que você pode, dentro dessa lei divina, pelo amor,
reparar aquele erro que você cometeu. A gente vai entrar lá no céu e inferno, da pena dos gozos e penas futuras, né? Que fala justamente sobre todo aquele mecanismo ali de reparação. Se você fez uma coisa errada, você automaticamente criou um vínculo com a lei divina. E aí a punição é nesse sentido. Exatamente. Você vai sofrer, e o sofrer depende de como você vai compreender isso, né? O sofrimento, em que sentido? Você vai sofrer, você vai passar por um processo de reeducação, que não se confunde com meios coercitivos violentos, né? Como se Deus estivesse ali chicoteando, aquela coisa do chicote, do castigo, propriamente dito. Né? Essa ideia teológica que nós temos ainda impregnada. Sim. Então, me parece que o razoável, ao invés de alijarmos o verbo castigar e punir, é ter o desafio de compreendê-lo na sua essência. Sim. Porque nós temos a proposta da lei de Talião, não é isso? Sim. Olho por olho. Então, essa proposta que nós vinculamos ao castigo e punição. Essa coisa da violência que você destacou. Agora, se a proposta é pedagógica, não. Então, peraí. Então, o punir significa que se eu semeei, como você colocou, eu vou ter que receber da vida, vou fazer a colheita que eu semeei. Se eu cometi uma conduta equivocada e não fizer o bem o suficiente para eliminar, naturalmente que eu vou me deparar com aquela situação com uma proposta pedagógica e não aquela proposta, como você colocou, do Deus vingativo. Pessoal, você feriu a minha lei, então eu vou agora fazer você sofrer. Eu vou te ferir também. Isso. Então me parece razoável, e aí repito, não que eu esteja fazendo apologia, aqui saímos para dizer assim, Deus castiga simplesmente para ficar bem, achar que é a frase ideal. Não, é nós não desperdiçarmos a oportunidade de darmos o real sentido ao termo, porque nós vamos nos deparar com ele nas obras básicas de forma muito natural. Até porque quando Kardec vai falar nos atributos da divindade, no próprio livro dos Espíritos e da Gênese, ele traz ali a infinita bondade, né? Isso são dos atributos, onisciência, onipresença, soberana bondade, infinita bondade, soberana justiça, alguma coisa mais ou menos assim, soberanamente justo e bom. Então, assim, quem é justo e bom não pune, não castiga, como a gente pensa aqui nas nossas leis, né? Mas ele te dá a possibilidade, não é que ele te dá, você cria, a partir do momento que você comete um equívoco, você cria a necessidade da reparação. Isso. É o que você colocou, a questão do perdão. Se nós dermos ao perdão um significado equivocado, você vai achar que ele ficou ofendido. A gente vai sentir na responsabilidade, exatamente, e na responsabilidade de dizer, não perdoa, mas se a gente compreender que o perdão é justamente, olha, não, você tem a oportunidade de se melhorar. Aí eu posso até dizer, não, perdoa. É o perdão. Esse é o perdão, na sua essência. Então, deixo aqui a proposta dos companheiros de refletir acerca de nós nos depararmos com as expressões e buscarmos o entendimento dela na sua essência, para que não venhamos ficar não só confusos no significado, ou então nós vamos ter que, na verdade, procurar adequar palavras similares. Exatamente, porque aqui, você observa, você estava fazendo a leitura numa tradução, eu estou em outra. É questão de tradução. E com certeza o Espírito de verdade, se isso aqui não tivesse propósito, sobretudo uma questão relevante como essa, não. Esse termo não é adequado, esse verbo não é adequado. Mas é a questão da interpretação. Exatamente. Mas aí eu vou propor, André, o Código Penal da Vida Futura, para os companheiros darem uma lida no Céu e Inferno, em que trabalha muito bem essa questão. E mostra que a proposta, então, de Deus, como você colocou bem, do perdão no sentido de, olha, eu vou te dar você não vai para o eterno, para o inferno eternamente, não. Você tem a oportunidade de se melhorar. E isso sim é o perdão. A sua punição é justamente você devolver para a vida aquilo que você, de alguma maneira, se apropriou. Exatamente. Né? E Jesus colocou para Pedro, olha, guarda a tua espada, porque quem fere com a espada morrerá pela espada. Exatamente. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo aqui ao Alexandre Almeida, ao Jefferson, desejando a todos muita paz em seus corações. Obrigado, muita paz a todos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós estamos reiniciando em mais um encontro abençoado aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Nós estamos então reiniciando o nosso estudo neste encontro abençoado, em que nós estamos buscando ensinamentos nesse segundo capítulo da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em que o nosso codificador Allan Kardec trata ou nos traz, nos apresenta os espíritos por ele classificados como espíritos felizes. Nós já estudamos vários perfis dos espíritos felizes e então continuamos agora, porque já também iniciamos o estudo do espírito feliz Dr. Vinhal, e então nós estamos estudando, vamos apenas retomar assim alguns dados para nós nos situarmos novamente no quadro de experiências do Dr. Vinhal. O Dr. Vinhal, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que desencarnou no dia 27 de março de 1865, que foi evocado na Sociedade de Paris no dia 31 de março de 1865, ou seja, com 4 dias de desencarnado. Ele comunicou-se, ficou feliz porque lhe foi declarado que lá na Sociedade Espírita de Paris eles desejavam fazer um preito de gratidão, de simpatia a ele, Dr. Vinhal. Ele também declarou a alegria de falar com os seus companheiros da sociedade e ele quis e podia fazer essa comunicação, então ele fez. E nesse caso nós vamos lembrar muito rapidamente, na véspera do enterro, do sepultamento de seu corpo físico, um sonâmbulo lúcido e bom vidente foi solicitado a transportar-se para junto dele, junto do corpo físico, e narrar o que visse. O sonâmbulo disse que estava durante uma situação em que ele via uma massa que ele não podia discernir muito bem. Então, ele disse que não distinguia a forma de espírito bem caracterizada. Nós lembramos que Kardec estuda o sonambulismo lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 425 até 438. Então, foi lembrado a ele a mesa mediúnica, quando justamente ele falava da sua felicidade por ser lembrado lá na sociedade, ele dizer que foi possível a ele assistir a reunião tranquilamente, a reunião dos bons amigos lá na sociedade, que ele estava impaciente por comunicar-se, porque se interessava muito pelos assuntos, graves assuntos, segundo ele, que iriam ser desenvolvidos, tratados lá na reunião. Disse que se separou, ele, espírito, como o espírito se separou rapidamente do corpo físico e que estava muito feliz em função do seu apoucado merecimento. Nós já relatamos isso aqui, mas é sempre muito bom nós lembrarmos e relembrarmos que a humildade do espírito, espíritos felizes são humildes ou não teriam chegado a essa condição, porque ele diz que estava recebendo muita ajuda de todos, e então ele declarou isto. Na sequência, nós vemos que ele disse que sobre os próprios funerais, ele foi novamente auxiliado
e ressaltou o auxílio da assistência dos amigos lá da Sociedade Espírita de Paris, e ele estava respondendo então ao dirigente dessa reunião, que recebera as preces que este dirigente da reunião na sociedade tinha feito por ele, e que essas preces foram muito, muito importantes para ele. Ele declara, então, que abandonou completamente a velha carcaça, como ele chamou, como ele se referiu ao corpo físico, e que aqui uma informação preciosa. Ele diz, pouco me importam as coisas materiais, só pensava na alma e em Deus. Lembrando que o apego às coisas materiais, o apego é uma característica dos espíritos inferiores, e quanto mais nós partimos preocupados com as coisas materiais, mais lento vai ser o nosso processo e, portanto, não vai ser tão rápido a nossa separação e tantas outras coisas que nos acontecem, como nós estamos estudando aqui nesta obra preciosa de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele diz que se sente muito feliz no plano espiritual, e aí foi lembrado a ele que 5 anos antes da sua desencarnação, portanto em fevereiro de 1860, ele próprio, Dr. Vinhal, pediu que fosse evocado e em espírito, portanto ainda encarnado, que ele fosse evocado lá na sociedade enquanto seu corpo estivesse dormindo, ou então cochilando. E nessa circunstância, ou dormindo o corpo ou cochilando, ele foi conversar com os companheiros lá na Sociedade Espírita de Paris. Este relato está na Revista Espírita de março de 1860. Kardec, sempre muito cuidadoso, confirmou com São Luís que era mesmo o espírito do Dr. Vinhal, e aí o Dr. Vinhal foi dando informações sobre aquela experiência. Ele esclareceu que via os encarnados à mesa mediúnica mais claramente ainda do que os via quando estava em vigília e quando participava presencialmente da reunião. Corpo físico, naturalmente. Que ele se situava como espírito, que ele se situava à direita e um pouco atrás do médium. E ele não estava tão cansado para aceitar uma cadeira. Muito interessante esta observação. Ele diz que foi de Suí, onde estava o corpo, onde ele deixou o corpo lá na sua casa. Ele foi até a Sociedade Espírita de Paris sem ter conhecimento e sem se dar conta, sem ter consciência do espaço percorrido. E que é através do perispírito que ele constata a sua individualidade, porque o corpo físico ficou lá em Suí. E então é pelo perispírito que ele sabia, sim, este aqui sou eu mesmo. E ele não via o corpo que deixou lá em Suí, de onde estava da sociedade. Quando ele saiu do corpo e foi para a Sociedade Espírita de Paris, ele disse que via o corpo, que tinha realmente deixado lá, mas que ali naquela ocasião, já na sociedade, ele não via mais. Ele disse até que tinha vontade de rir. Ele disse que se mantinha em relação com o corpo físico, nós todos sabemos que é pelo cordão fluídico que liga o espírito ao corpo físico, e ele diz, tenho o meu corpo, mas tenho consciência que ele está organizado de um outro modo, e ele é mais leve do que o outro, o corpo físico. Ele diz, eu não sinto peso, não sinto a força de atração que prende à terra o meu corpo quando eu estou desperto. Então, ele diz que a obscuridade não existe para o espírito, portanto, o escuro não existe, e ele podia estabelecer a diferença entre o que é claro e o que não é. Isso para os encarnados em vigília. Ele diz que percebia as cores exatamente como ele as via lá na sua experiência de quando estava no corpo, que os objetos materiais eram vistos no interior por ele, que o espírito que supervisiona e que estava supervisionando aquele ato mediúnico, o medianímico, ele
transmitia por pensamento o que não era permitido, ou seja, o que ele, Dr. Vinhal, não estava autorizado a fazer. Depois ele disse que não podia se ver no espelho. Isso é muito interessante, porque quando nós nos vemos no espelho, nós estamos vendo o corpo físico. E como o corpo físico dele estava lá em Suyi, ele, como perispírito, não podia provocar ou operar o reflexo do perispírito, porque ele não é visível assim materialmente. Nós sabemos que o perispírito é semimaterial. E que naquele momento, evocado ainda encarnado, ele era capaz de julgar com ainda maior segurança se uma pessoa estava com saúde ou estava doente. Isso com mais nitidez do que em seu estado normal. Ele diz que poderia, mas não iria dar uma consulta, só faria isso quando desencarnasse, e que quando ele estivesse desencarnado, ele teria ainda certas percepções muito mais precisas do que naquela ocasião, que seu corpo não poderia morrer enquanto ele estivesse participando da reunião e que teria que voltar ao corpo nessa circunstância. Do contrário, ele seria tido como um suicida. Além disso, ele disse ainda que se, como espírito, estivesse em casa com o corpo dormindo, ele veria tudo o que lá se passasse. Mas que, como testemunha de uma ação má em sua casa, que iria acontecer? Por exemplo, é-lhe apresentada a seguinte questão. Um parente ou um estranho entra na sua casa para praticar uma ação má em sua casa. Como é que ele se sentiria, nesse caso lá, desdobrado na Sociedade Espírita de Paris? Ele disse que ele não estaria livre para opor-se à ação dessa pessoa que invadira a sua casa com más intenções. Ele disse que isso ocorre mais frequentemente do que nós imaginamos. E ainda acrescentou que não adianta alguém querer aproveitar-se do sono para cometer uma ação má, porque engana-se quando crê não ser visto. Claro, a lei nos espreita em todos os cantos. E nem pode contar com o esquecimento, porque ao despertar, a pessoa guarda uma intuição muito forte, por vezes até inspirando preocupações, se sentindo mal. E também com pressentimentos de lembranças mais ou menos precisas do que se viu. Nós todos conhecemos isso, não é? E sobre as sensações e percepções, hein? Vinhal diz que ele vê por todo o ser, portanto não precisa mais de olhos físicos, até porque os olhos físicos estavam lá na sua casa em Suyi. Ele vê por todo o ser, por todo o seu corpo, não existe frente, costas, lado direito, lado esquerdo, em cima e embaixo, ele vê por todo o seu ser, percebe o som da mesma forma, e que, por estar livre, sente mesmo numerosas percepções que nos escapam quando nós estamos em vigília. Portanto, ele ouve o som mais do que os que o ouviam em vigília. Ele diz que há percepções muito mais completas. Ele diz que sente os odores sempre da mesma maneira, como se ele estivesse lá, corpo físico, que se o seu corpo sentisse fome durante a evocação, ele voltaria ao corpo para satisfazer essa necessidade irresistível. Ou seja, se a fome fosse muito forte, ele teria que voltar imediatamente ao corpo para se alimentar. Mas, ele diz, se não sentisse fome, não passaria a ter vontade de comer, porque, então, diz ele, o desejo seria uma distração. Nós já vimos que ele sente os odores, os sons. E qual é o mecanismo desse fenômeno? É que quando ele entra no corpo, assim como ele sai sem o perceber, ou melhor, sem se dar conta da maneira por que se opera o fenômeno. Contudo, ele diz, não penseis que quando o espírito entra no corpo, aí seja encerrado como num quarto. O espírito irradia incessantemente para fora,
de sorte que, pode dizer-se, é mais frequentemente fora que dentro. Apenas a união é mais íntima e os laços mais apertados. Ele diz que vê os outros espíritos que queriam que ele os visse e que os vê como a si mesmo. Que ele vê os espíritos em multidão em volta dos encarnados que estavam à mesa mediúnica. É evidência, quando nós estamos à mesa mediúnica, os médiuns dizem que estavam ali, ou que estão ali durante a nossa reunião, muitos espíritos, uma multidão de espíritos. Ele diz que neste momento, simultaneamente, é evocado o espírito de Castelnaudary, que se chama Charles Dupont. Ele é um espírito criminoso arrependido, que está no capítulo, nós vamos estudar mais detalhadamente esse espírito de Castelnaudary, Charles Dupont, quando nós estivermos no capítulo dos criminosos arrependidos, mais tarde aqui em O Livro dos Espíritos. Ele diz que está mais tranquilo do que da vez anterior em que ele se comunicou, porque progredia no bem. Que coisa interessante ele está dizendo aqui, que o progresso no bem, a prática do bem nos dá mais tranquilidade. Ele aqui está naturalmente corroborando, reafirmando o que nós estudamos nos postulados da doutrina. E ele diz que compreende que suas penas não durariam para sempre. Não é o que acontece com a maioria dos espíritos, mas é o que acontece com os espíritos felizes. E, no entanto, ele diz que não conseguia ainda entrever o fim de seus sofrimentos como punição de Deus. Esta é aqui uma percepção do espírito que foi logo vencida. Indagado, o espírito Dr. Vinhal declara que vê o espírito de Castelnaudary e que ele não é bonito e que o vê como estava vestido, mas sem o sangue e sem o punhal, que ele ainda retinha quando foi recebido pela primeira vez mediunicamente e que sua fisionomia denotava mais tristeza que embrutecimento feroz, como na primeira aparição, porque esta é a segunda, digamos, comunicação, a segunda visita, digamos, do espírito de Castelnaudary, lá à Sociedade Espírita de Paris. E que ele estava melhorando, embora seu moral estivesse bem triste. Mas nós vamos estudar mais detalhadamente no capítulo que é destinado ao espírito de Castelnaudary, como é que ele era violento, ele era um espírito que estava tendo a primeira encarnação na Terra recém-chegado de um mundo primitivo. E então o Charles Dupont declara que é o espírito de Castelnaudary, que também via o Dr. Vinhal. Via-o com um envoltório menos transparente que o dos outros espíritos, isso porque o Dr. Vinhal estava ainda encarnado. Que ele sabia que o corpo do Dr. Vinhal ainda estava vivo, porque os espíritos comuns não têm uma forma aparente, que o espírito do Dr. Vinhal tinha uma forma humana e estava envolto em uma matéria semelhante a uma névoa, que repete a sua forma humana terrena. E aí ele diz, o espírito dos mortos não tem mais esse envoltório, dele está desprendido. É o depoimento do espírito de Castelnaudary, e então ele se volta ao Dr. Vinhal sobre a loucura, e ele diz que sobre essa extensão dos efeitos da loucura em uma encarnação, que se a loucura recente não tivesse tido efeito ou ação sobre o espírito, consequentemente, ele não seria reconhecido como louco. Há aqui um estudo sobre a loucura, porque esse primitivismo do espírito que o leva a cometer crime, que foi o caso de Charles Dupont, o espírito de Castelnaudary, ele estava
com o seu instinto ainda muito primitivizado, e era considerado, então, louco. E, portanto, nesse caso, eles praticam atos diametralmente opostos à vontade do Espírito. Nós aqui devemos prestar bastante atenção, porque nesse momento o médium que servira de intérprete a Charles Dupont, o espírito de Castelnaudary, escreveu espontaneamente que se reconhecem esses espíritos de loucos por sua chegada ao plano espiritual, porque eles giram em todos os sentidos sem ideia fixa, nem de Deus, nem das preces, porque é a loucura que faz isso, que tais espíritos precisam de tempo para se fixarem. Que essa comunicação espontânea foi assinada pelo espírito Cuvier, identificado pelo senhor Belliol como sendo o Dr. Cuvier de Marsella, que fora professor do senhor Belliol, que estava lá. Cuvier confirma, então, que desencarnara 1 ano e meio antes, que reconhece a assinatura do Dr. Cuvier, que mais tarde foi submetida à análise comparativa e ficou atestada a perfeita semelhança da escrita e da mensagem. Agora, então, quem se comunica é o Dr. Cuvier, que diz que não era a primeira vez que ele comparecia à Sociedade Espírita de Paris, que naquele dia a ocasião era favorável para ele se comunicar, que ele via o seu colega, o Dr. Vignal, que sabia que o corpo de Vignal estava vivo porque seu envoltório era menos transparente que o dele próprio, que é um espírito adiantado, embora não acreditasse no espiritismo, e, portanto, declara Cuvier: é preciso que faça minha educação aqui, se refere à sociedade, aqui onde me acho, mas minha inteligência aperfeiçoada pelo estudo, aí chegou de repente. O Dr. Cuvier e o Dr. Vignal respondem, então, sobre a diferença entre o espírito dos animais e o do homem. Para Vignal, não lhe é muito mais fácil responder a pergunta do que quando em vigília. Ele diz que naquele momento ele pensa que o espírito animal dorme. Aqui a palavra espírito é inadequada, é o princípio inteligente que está ali na faixa do reino animal. Ele diz que pensa então que esse princípio inteligente chamado espírito animal dorme, está entorpecido moralmente no homem de início e desperta penosamente. Lembramos aqui o que nos diz Leon Denis. Dr. Cuvier, então, diz que o espírito do homem é chamado a um maior aperfeiçoamento que o dos animais e a diferença é sensível. Nos animais só existe o estado de instinto. Mais tarde é que o instinto pode aperfeiçoar-se até o estágio humano, mas só através de muitas existências animais, tanto na Terra como em outros planetas. Esta evocação do espírito Dr. Vignal, quando ainda encarnado, ocorreu em fevereiro de 1860, antes de ele desencarnar, evidentemente. Então, nesse clima, nós vemos o que pode um espírito, no nível de espírito feliz, fazer em benefício de si mesmo e dos outros, da sociedade, do seu grupo e depois no plano espiritual. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.